Vende a casa e divide o dinheiro agora. Disse que precisava pensar. 5 minutos depois, liguei para o cartório. Quando o oficial chegou e leu o testamento em voz alta, os três ficaram em silêncio absoluto. 5 minutos. Foi o tempo que levei entre ouvir meus 3 filhos sentados na minha própria sala, exigindo que eu vendesse a casa e dividisse o dinheiro com eles, e pegar o telefone para ligar para o cartório. O que eles não sabiam era que eu já esperava esse momento há 3 anos. E estava preparada. Me chamo Benedita Aparecida Moreira, tenho 72 anos. E o que vou contar agora mudou completamente a história da minha família. Mudou quem eu achava que eram meus filhos. E mudou, principalmente, quem eu achava que eu era. Mas antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou uma mulher de conflitos. Passei a vida inteira evitando brigas, engolindo desaforos, sorrindo quando queria chorar. Fui criada para ser boa esposa, boa mãe, boa avó, para servir, para cuidar, para dar. E foi exatamente isso que fiz durante mais de 7 décadas. Só que existe um limite. E naquela tarde de domingo, esse limite foi cruzado. Era um dia comum de outono. O sol entrava fraco pela janela da sala. Aquele sol de fim de tarde que deixa tudo meio dourado, meio melancólico. Eu estava na cozinha preparando um café quando ouvi o portão abrindo. Estranhei, porque não esperava ninguém. Fui até a janela e vi 3 carros estacionando. O de Marcos, o de Regina e o de Júnior. Meus 3 filhos, juntos, sem avisar. Aquilo já me pareceu estranho. Há anos, eles não se reuniam por vontade própria. Marcos e Regina mal se falavam desde uma briga por causa de herança. Irônico, não é? E Júnior sempre foi o filho ausente, aquele que só aparecia quando precisava de alguma coisa. Mas ali estavam os 3, caminhando pelo jardim da frente como se tivessem combinado cada passo. E pela expressão nos rostos deles, eu soube imediatamente. Não era uma visita de cortesia. Abri a porta antes que tocassem a campainha. Marcos entrou primeiro, me deu um beijo no rosto, daqueles beijos secos, automáticos, sem afeto nenhum. Regina veio logo atrás, com aquele sorriso forçado que ela usa quando quer alguma coisa. Júnior foi o último, evitando me olhar nos olhos como sempre fazia. Ofereci café, recusaram. Ofereci bolo de laranja que tinha acabado de fazer. Recusaram também. Aquilo me gelou por dentro. Meus filhos nunca recusavam comida na minha casa. A rejeição foi tão simbólica que senti como um tapa na cara, mesmo sem nenhuma mão ter me tocado. Sentamos na sala. Eles no sofá grande, eu na poltrona de frente. E então veio o silêncio. Aquele silêncio pesado que antecede tempestades. Olhei para cada um, esperando. Marcos pigarreou. Regina ajeitou a bolsa no colo. Júnior continuou olhando para o chão. Foi Marcos quem começou a falar. Ele disse que os 3 tinham se reunido na semana anterior, que tinham conversado bastante, pensado em família, chegado a algumas conclusões. Usou essas palavras, conclusões em família, como se eu não fizesse parte dessa família, como se decisões sobre mim pudessem ser tomadas sem mim. Ele continuou. Disse que estavam preocupados comigo, que a casa era grande demais para uma pessoa só, que eu já tinha 72 anos e, embora estivesse bem de saúde agora, ninguém sabia o dia de amanhã, que seria mais prudente eu morar num lugar menor, mais fácil de cuidar, talvez um apartamento, talvez perto de um deles, onde pudessem ficar de olho em mim. Até aí, confesso que uma parte de mim quis acreditar que era preocupação genuína, que meus filhos estavam pensando no meu bem-estar, que apesar de tudo, ainda havia amor ali. Mas então ele disse a frase que destruiu qualquer ilusão. E já que a casa vale bastante, mãe, o mais sensato seria vender agora e dividir o valor entre nós 3. Enquanto a gente ainda tem idade para aproveitar. Enquanto a gente ainda tem idade para aproveitar. Eu precisei de alguns segundos para processar. Não porque não tivesse entendido, mas porque não queria acreditar. Meus próprios filhos, sentados na sala onde eu os amamentei, onde eu cuidei das febres deles, onde eu passei noites em claro quando estavam doentes. Meus próprios filhos estavam me dizendo que eu era velha demais, que a casa era desperdício nas minhas mãos, que o dinheiro seria mais bem aproveitado por eles. Regina percebeu meu silêncio e resolveu completar. Ela disse que já tinham até conversado com um corretor,
que a casa, bem localizada no centro de Limeira, estava avaliada em quase 2 milhões de reais. Que se vendêssemos rápido, antes do mercado esfriar, cada um ficaria com mais de 600 mil. Ela disse 600 mil de um jeito que nunca vou esquecer, com os olhos brilhando, com um sorriso mal disfarçado no canto da boca, como se já estivesse mentalmente gastando o dinheiro, como se eu já estivesse no caixão e ela estivesse contando as notas. Olhei para Júnior, esperando que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que pelo menos demonstrasse desconforto com a situação. Mas ele continuou olhando para o chão, em silêncio, do mesmo jeito que fazia quando era criança e os irmãos mais velhos faziam alguma maldade. Omisso, covarde, cúmplice pelo silêncio. Senti meu coração acelerar, minhas mãos começaram a tremer levemente e eu as escondi no colo para que não percebessem. Não ia dar a eles a satisfação de me ver abalada. Respirei fundo, contei até 5 mentalmente. E disse com a voz mais calma que consegui: preciso pensar. Marcos franziu a testa. Ele não esperava essa resposta. Esperava que eu concordasse na hora, como sempre fiz a vida inteira. Esperava que eu abaixasse a cabeça e dissesse: vocês sabem o que é melhor para mim. Era isso que a Benedita de sempre teria feito. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Naquele exato momento, olhando para os meus 3 filhos que me viam como um obstáculo entre eles e 2 milhões de reais, algo se rompeu. Não foi meu coração. Foi a corda que me mantinha presa a eles. Marcos insistiu. Disse que não tinha o que pensar, que era uma decisão simples, que eles estavam fazendo isso pelo meu bem, que eu podia confiar neles, que eles iam cuidar de tudo. Regina acrescentou que já tinham visto alguns apartamentos bonitos perto da casa dela, que eu ia gostar, que ia ser mais prático para todo mundo. Mais prático para todo mundo. Como se eu fosse um móvel sendo realocado. Como se minha opinião, meus sentimentos, minha história naquela casa não significassem nada. Levantei da poltrona devagar. Fui até a janela e fiquei olhando para o jardim. O mesmo jardim onde Osvaldo, meu marido, plantou aquela mangueira há 40 anos. A mesma mangueira que deu sombra para os meus filhos quando eram crianças. A mesma mangueira que agora, aparentemente, valia mais como metros quadrados do que como memória. Fiquei em silêncio por quase 1 minuto. Eles também ficaram, provavelmente achando que eu estava processando, que ia ceder, que era só questão de tempo. Então me virei e disse: vão embora, voltem em alguns dias e eu dou a resposta de vocês. A expressão de Marcos mudou na hora. Vi a irritação subindo pelo pescoço dele, deixando as orelhas vermelhas. Ele abriu a boca para argumentar, mas eu ergui a mão e repeti: vão, embora. Não foi um pedido, foi uma ordem. Talvez a primeira ordem que eu tenha dado aos meus filhos em décadas. Eles se levantaram contrariados. Regina saiu primeiro, sem se despedir. Marcos veio atrás, resmungando algo sobre eu estar sendo difícil. Júnior foi o último. Na porta, ele parou por 1 segundo e me olhou. Foi rápido, menos de 2 segundos. Mas naquele olhar, eu vi algo que não via há anos. Vergonha. Quando a porta se fechou e eu ouvi os 3 carros saindo, fiquei parada no meio da sala por alguns instantes. O silêncio da casa nunca tinha parecido tão alto, tão pesado, tão revelador. E então, uma memória me atingiu como um soco. 3 semanas antes, minha vizinha Dona Glória tinha me contado algo estranho. Ela disse que viu o carro da Regina estacionado na frente do cartório do centro e que Regina tinha entrado com um homem de terno, provavelmente um advogado, e ficado lá dentro por quase 1 hora. Na época, achei que fosse alguma questão do divórcio dela. Não dei importância. Agora eu entendia. Eles já estavam se movimentando há semanas. Talvez meses, consultando advogados, pesquisando valores, fazendo planos, tudo nas minhas costas, tudo esperando o momento certo para me encurralar. E provavelmente achavam que eu era uma velha boba que ia concordar com tudo. Fui até o telefone. Minhas mãos ainda tremiam, mas agora não era de nervoso. Era de algo diferente, algo que eu não sentia há muito tempo. Uma mistura de raiva e determinação, de mágoa e clareza. Abri a agenda telefônica. Passei as páginas até encontrar o número que estava ali há 3 anos, esperando esse momento. O número do Dr. Renato, o advogado que cuidou do inventário do Osvaldo.
O mesmo advogado que, 3 anos antes, me ajudou a preparar um documento que nenhum dos meus filhos sabia que existia. Disquei o número. Ele atendeu no 3º toque. Dr. Renato, é a Benedita. Chegou a hora. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro. Depois, a voz calma dele. Eu imaginei que esse dia chegaria, dona Benedita. A senhora tem certeza? Olhei pela janela. O sol já tinha se posto e as primeiras luzes da rua estavam acendendo. A casa estava mergulhada naquela penumbra de fim de tarde que sempre me pareceu melancólica. Mas naquele momento, pela primeira vez, eu vi beleza naquela escuridão. Era o fim de um dia e o começo de uma nova vida. Nunca tive tanta certeza de nada, doutor. Combinamos os detalhes. Ele viria no dia seguinte, às 2 da tarde, acompanhado de um oficial do cartório. Traria todos os documentos. Faria a leitura formal do testamento que eu havia registrado há 3 anos, em sigilo absoluto. Quando desliguei o telefone, senti algo que não sentia há décadas. Não era raiva, não era tristeza, era poder. O poder de finalmente tomar as rédeas da minha própria vida. Fui até a cozinha, esquentei o café que tinha ficado frio e cortei uma fatia generosa do bolo de laranja que meus filhos tinham rejeitado. Sentei na mesa da cozinha, a mesma mesa onde alimentei aquelas 3 crianças durante anos, e comi em silêncio, saboreando cada pedaço. O bolo nunca tinha ficado tão gostoso. Naquela noite, deitada na cama que dividi com Osvaldo por mais de 4 décadas, olhei para o teto e pensei em tudo o que tinha acontecido. Pensei nos meus filhos pequenos correndo pela casa. Pensei nas noites em claro cuidando de febres, de pesadelos, de medos. Pensei em todas as vezes que abri mão de coisas para dar a eles. Todas as vezes que me coloquei em segundo lugar. E pensei também no que eles tinham se tornado. Em como tinham me olhado naquela tarde. No brilho de cobiça nos olhos da Regina, na impaciência irritada do Marcos, na covardia silenciosa do Júnior. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, mas não era de tristeza. Era de despedida. Eu estava me despedindo da mãe que fui, da mãe que dava sem receber, da mãe que perdoava sem ser pedida, da mãe que se anulava para que os filhos brilhassem. Essa mãe tinha ficado naquela sala, junto com as expectativas e ilusões de uma vida inteira. A mulher que acordaria no dia seguinte seria outra. E essa mulher eles não conheciam. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Do lado de fora, a cidade de Limeira seguia sua rotina noturna. Carros passando, cachorros latindo ao longe. O vento balançando as folhas da mangueira no jardim. Sons que sempre estiveram ali, mas que eu nunca tinha realmente ouvido. Sons de uma vida que continuava, indiferente aos dramas que aconteciam dentro das casas. Mas dentro daquela casa, dentro daquele quarto, dentro daquela mulher de 72 anos, deitada sozinha numa cama grande demais, algo extraordinário estava acontecendo. Eu estava renascendo. Não de forma dramática, não com fogos de artifício ou revelações bombásticas. Estava renascendo no silêncio, na decisão, na certeza absoluta de que, a partir daquele momento, ninguém mais iria me tratar como um estorvo, como um obstáculo, como uma velha tola que podia ser manipulada. Meus filhos achavam que me conheciam, achavam que eu era a mesma Benedita submissa de sempre, a mãe que engolia tudo, a mãe que perdoava tudo, a mãe que preferia sofrer calada a causar problemas. Mas eles não faziam ideia de quem eu tinha me tornado nos últimos 3 anos. E amanhã, às 2 da tarde, eles iam descobrir. O sono veio devagar, mas veio tranquilo. E a última coisa que pensei antes de adormecer foi no rosto que meus filhos fariam quando o oficial do cartório começasse a ler o testamento em voz alta. Quase sorri. Amanhã seria um novo dia, e meus filhos iam descobrir que tinham subestimado completamente a mulher que me tornei. Para vocês entenderem o peso daquela tarde de domingo, preciso voltar no tempo. Preciso contar o que aconteceu nos últimos anos. As coisas que eu engoli calada. Os sacrifícios que fiz sem cobrar nada. As vezes que me diminuí para que meus filhos se sentissem grandes. Porque ninguém se torna invisível da noite para o dia. É um processo lento, gradual. Você vai cedendo um pouquinho aqui, abrindo mão de um pouquinho ali, até que um dia acorda e percebe que não sobrou mais nada de você.
Só o que os outros precisam. Foi isso que aconteceu comigo. Meu marido Osvaldo partiu há 8 anos, depois de uma condição delicada no coração. Ele tinha 71 anos e eu tinha 64. Foram 43 anos de casamento. Uma vida inteira construída tijolo por tijolo, suor por suor, sonho por sonho. Osvaldo era um homem simples, filho de lavrador do interior de Minas. Veio para São Paulo com 17 anos e uma muda de roupa na mala. Trabalhou em fábrica, em construção, em tudo que aparecia. Quando nos conhecemos, ele era operador de máquina numa confecção em Limeira. Eu era costureira na mesma fábrica. Nos casamos com pouco. Um apartamento alugado de um quarto, uma geladeira usada, um fogão que vivia dando problema. Mas tínhamos algo que dinheiro nenhum compra, a certeza de que estávamos juntos naquela luta. Foi Osvaldo quem teve a ideia de abrir nosso próprio negócio. Começamos na garagem de casa, com 2 máquinas de costura compradas em prestação e muita fé. Eu costurava durante o dia enquanto ele trabalhava na fábrica. À noite, ele assumia as entregas e eu cuidava das crianças. Marcos nasceu no 2º ano de casamento. Regina veio 4 anos depois. E Júnior chegou quando eu já achava que não teria mais filhos. Uma surpresa que transformou nossa família. Criar 3 filhos enquanto tocava um negócio não foi fácil. Houve noites em que eu dormia sentada na máquina de costura, tão cansada que nem conseguia ir até a cama. Houve meses em que não sobrava dinheiro nem para comprar carne. Houve momentos em que pensei em desistir de tudo, mas não desisti. Osvaldo também não. E aos poucos, a pequena confecção da garagem foi crescendo. Primeiro alugamos um galpão, depois compramos máquinas novas, contratamos funcionários. E quando Marcos completou 15 anos, já éramos donos de uma fábrica de roupas respeitada em Limeira, com mais de 30 empregados. Compramos a casa onde moro até hoje. Uma casa grande, com quintal, com espaço para as crianças correrem. Osvaldo plantou a mangueira no jardim da frente no dia em que nos mudamos. Disse que aquela árvore ia crescer junto com nossos filhos, ia dar sombra para os nossos netos, ia ser testemunha da nossa história. E foi. Os anos passaram. As crianças cresceram. Marcos se formou em administração. Regina fez pedagogia. Júnior tentou vários cursos, mas nunca terminou nenhum. Cada um seguiu seu caminho, construiu sua vida, formou sua família. E eu fiquei ali, na mesma casa, com o mesmo Osvaldo, achando que tinha cumprido meu papel, achando que agora era só colher os frutos de tanto trabalho. Que ilusão! Quando Osvaldo partiu, há 8 anos, meu mundo desmoronou. Não só pela dor da perda, mas pelo que veio depois, pelo que eu descobri sobre meus próprios filhos. O velório foi num sábado. A casa ficou cheia de gente, parentes, amigos, funcionários da fábrica, vizinhos. Todo mundo prestando condolências, dizendo palavras bonitas sobre Osvaldo, sobre nossa história, sobre a família que construímos. Mas no domingo, quando o último visitante foi embora, eu fiquei sozinha. Completamente sozinha. Marcos disse que precisava resolver umas coisas e foi embora com a esposa. Regina reclamou que estava exausta e também foi. Júnior nem apareceu no 2º dia. Eu passei aquela noite de domingo sentada no sofá da sala, olhando para a cadeira vazia onde Osvaldo costumava sentar, sem conseguir chorar, sem conseguir dormir, sem conseguir acreditar que, no momento mais difícil da minha vida, meus 3 filhos tinham me deixado sozinha. Foi o primeiro sinal, o primeiro de muitos. Nos meses seguintes, enquanto eu tentava me adaptar à viuvez, comecei a perceber mudanças sutis no comportamento dos meus filhos. As visitas, que antes eram frequentes, começaram a ficar mais espaçadas. Os telefonemas, mais raros. Os almoços de domingo, que eram tradição na nossa família, simplesmente pararam de acontecer. Marcos, o mais velho, foi o primeiro a se afastar. Ele sempre foi ambicioso, sempre quis mais, sempre achou que merecia mais. Quando era criança, brigava com os irmãos por qualquer brinquedo. Quando cresceu, brigava por dinheiro. E agora, adulto, casado, com filhos, continuava brigando. Só que as brigas eram outras. 6 meses depois da partida do Osvaldo, Marcos veio me procurar com uma proposta. Disse que queria abrir uma loja de autopeças, que tinha um ponto comercial ótimo, que era uma oportunidade única. Só precisava de um empréstimo.
R$ 120.000. Eu tinha o dinheiro. O seguro de vida do Osvaldo, somado às economias que tínhamos guardado, me deixou numa situação confortável. E Marcos era meu filho, meu primogênito. Como eu podia negar? Emprestei os 120 mil. Ele prometeu devolver em 2 anos, com juros e tudo. Fez questão de dizer que não era favor, que era negócio, que ia me pagar direitinho. 8 anos se passaram. Nunca vi um centavo de volta. No começo, ele dava desculpas. Que a loja estava começando, que o movimento era fraco, que tinha muita despesa. Depois, parou de dar desculpas. Simplesmente parou de falar no assunto. E quando eu tocava no tema, ele mudava de conversa ou ficava irritado. Uma vez, há uns 4 anos, eu tentei conversar seriamente com ele sobre a dívida. Não porque precisasse do dinheiro, mas porque achava importante que ele cumprisse o que tinha prometido. Sabe o que ele me disse? Ele disse que eu devia considerar aquilo como um investimento no futuro dele. Que tudo que eu tinha ia ficar para ele e para os irmãos de qualquer jeito. Que eu estava sendo mesquinha por cobrar uma coisa que, no final das contas, era dele por direito. Por direito. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça por semanas. Ele achava que tinha direito ao meu dinheiro. Que eu era apenas uma guardiã temporária de algo que pertencia a ele. Mas Marcos não foi o único. Regina sempre foi a mais carinhosa dos 3. Ou pelo menos era o que eu achava. Ela era a filha que ligava para saber como eu estava, que trazia os netos para visitar, que lembrava do meu aniversário, mas mesmo esse carinho tinha um preço. Quando Regina se separou do marido, há 5 anos, ela apareceu na minha porta chorando. Disse que o casamento tinha acabado, que o ex-marido era um irresponsável, que ela não tinha para onde ir. Perguntou se podia ficar comigo por algumas semanas, só até se reorganizar. Algumas semanas viraram quase 1 ano. Durante 11 meses, Regina morou comigo com os 2 filhos, Gustavo e Amanda. Eu cuidava das crianças enquanto ela trabalhava. Eu pagava as contas de luz e água que triplicaram. Eu comprava comida para 5 pessoas. Eu lavava, passava, cozinhava, arrumava. Não cobrei 1 centavo. Era minha filha. Eram meus netos. Como eu podia cobrar? Mas também paguei o advogado do divórcio dela. Quase R$ 90 mil em honorários, custas, despesas. Ela prometeu devolver quando recebesse a parte dela na divisão de bens. Adivinhem? Nunca devolveu. Quando finalmente saiu da minha casa e alugou um apartamento próprio, ela simplesmente seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. As visitas diminuíram. Os telefonemas ficaram mais raros. E o dinheiro que ela me devia virou um assunto proibido. Uma vez, quando perguntei sobre o pagamento, ela me acusou de ser materialista. Disse que mães de verdade não cobravam filhos. Disse que eu deveria ter vergonha de pedir dinheiro para minha própria filha. Eu que deveria ter vergonha. Fiquei tão chocada que não consegui responder. Só engoli aquela humilhação, como engoli tantas outras, e nunca mais toquei no assunto. Mas foi com Júnior que eu cometi o maior erro. Júnior sempre foi o filho problemático. Nunca terminou a faculdade. Nunca conseguiu manter um emprego por mais de 1 ano. Nunca amadureceu de verdade. Aos 45 anos, continua agindo como um adolescente irresponsável que espera que alguém resolva seus problemas. Há 3 anos, descobri que ele tinha uma dívida séria. Muito séria. Quase R$ 200 mil. Não era dívida de cartão, nem de empréstimo, nem de nada normal. Era dívida de jogo. Júnior tinha se envolvido com apostas, primeiro online, depois presenciais, e tinha perdido uma fortuna que não tinha. Quando descobri, fiquei sem chão. Não pela dívida em si, mas pelo que ela representava. Meu filho caçula, aquele que eu mais protegia, aquele que eu sempre achei que só precisava de mais uma chance. Tinha se tornado um viciado em apostas que devia quase R$ 200 mil para gente perigosa. Ele veio chorando. Disse que iam machucar ele se não pagasse. Disse que estava desesperado. Disse que eu era a única pessoa que podia ajudar. E eu ajudei. Paguei os quase R$ 200 mil em silêncio, sem contar para ninguém. Não queria que Marcos e Regina soubessem. Não queria que Júnior passasse vergonha perante os irmãos. Quis preservar ele, proteger ele, dar mais uma chance para ele. Ele prometeu que tinha aprendido a lição. Prometeu que nunca mais ia jogar. Prometeu que ia mudar de vida.
3 meses depois, descobri que ele tinha voltado a apostar. Dessa vez, não paguei. Não porque não tivesse o dinheiro, mas porque finalmente entendi. Algumas pessoas não querem ser ajudadas, querem ser salvas. E toda vez que você salva alguém que não quer mudar, você só está adiando o inevitável. Júnior se virou como pôde. Vendeu o carro, vendeu coisas da casa, pediu dinheiro emprestado para outros. Não sei como resolveu e sinceramente não quis saber. Só sei que desde então nossas conversas se resumem ao mínimo necessário. 400 mil reais. Foi isso que eu dei para os meus 3 filhos ao longo dos anos. 400 mil reais em empréstimos que nunca foram pagos, em ajudas que nunca foram reconhecidas, em sacrifícios que nunca foram valorizados. E sabe o que eu recebi em troca? Visitas obrigatórias no Natal, telefonemas no Dia das Mães, flores no meu aniversário, provavelmente compradas no posto de gasolina no caminho para cá. E agora, um ultimato para vender minha casa e dividir o dinheiro entre eles. Foi pensando em tudo isso que, há 3 anos, depois daquele aniversário solitário em que nenhum dos 3 apareceu, eu procurei o Dr. Renato. Contei toda a história. Mostrei todos os comprovantes de transferência, todos os documentos, todas as provas do que eu tinha dado a cada um. E então perguntei: como eu me protejo de quem deveria me proteger? A resposta dele mudou minha vida. Ele me explicou sobre fundações, sobre testamentos, sobre cláusulas de proteção patrimonial. Me mostrou que eu tinha opções, que eu não era obrigada a deixar meu suor, meu trabalho, minha história, nas mãos de pessoas que não me valorizavam. Durante os meses seguintes, em silêncio absoluto, eu reorganizei tudo. Criei a Fundação Oswaldo Moreira, destinada a ajudar idosos em situação de vulnerabilidade. Transferi a maior parte dos meus investimentos para essa fundação e fiz um novo testamento, registrado em cartório, com cláusulas muito específicas. Ninguém sabia, nem meus filhos, nem minhas amigas, nem minha irmã. Era meu segredo, minha proteção, minha garantia de que quando o momento chegasse, eu estaria preparada. E o momento chegou naquela tarde de domingo, quando meus 3 filhos sentaram na minha sala e exigiram que eu vendesse a casa. Eles achavam que estavam encurralando uma velha indefesa. Não faziam ideia de que a velha indefesa tinha passado 3 anos se preparando exatamente para esse dia. E agora, finalmente, era hora de mostrar quem eu realmente era. Deitada na cama naquela noite, depois de ter ligado para o doutor Renato, eu repeti mentalmente cada sacrifício que tinha feito, cada noite mal dormida, cada preocupação engolida, cada lágrima escondida. E pensei também em Oswaldo, no que ele diria se visse o que nossos filhos tinham se tornado. Ele, que trabalhou a vida inteira para dar uma vida melhor para eles. Ele, que sonhava em ver os netos crescerem naquela casa. Ele, que plantou aquela mangueira achando que ela seria testemunha de gerações de amor. Se Oswaldo estivesse vivo, eles teriam coragem de fazer o que fizeram? Provavelmente não, porque quando ele estava aqui, eu tinha voz, tinha força, tinha alguém do meu lado. Mas quando ele se foi, meus filhos viram uma oportunidade. Viram uma mulher sozinha, uma viúva vulnerável, uma presa fácil. Só que eles esqueceram de uma coisa. Eu não era só a esposa do Oswaldo. Eu era a mulher que construiu aquela fábrica junto com ele. A mulher que costurava de madrugada enquanto cuidava de 3 filhos pequenos. A mulher que nunca desistiu, nunca recuou, nunca se deixou derrubar. Essa mulher ainda existia. E amanhã, meus filhos iam conhecê-la. Acordei às 6 da manhã, mesmo tendo dormido pouco. O sol ainda estava nascendo quando abri os olhos e fiquei ali, deitada, olhando para o teto do quarto que dividi com Oswaldo por mais de 4 décadas. Pela primeira vez em muito tempo, não senti o peso da solidão. Senti outra coisa. Senti clareza. Levantei devagar, fiz minha higiene, coloquei uma roupa simples, mas digna. Um vestido azul marinho que Oswaldo sempre disse que combinava com meus olhos. Eu queria que ele estivesse presente de alguma forma naquele dia. Tomei café da manhã sozinha, na mesma mesa de sempre. Pão com manteiga, café com leite, uma fatia de mamão. Comi sem pressa, saboreando cada mordida, porque eu sabia que, dali a algumas horas, minha vida mudaria para sempre.
E eu queria guardar aquele momento de calmaria antes da tempestade. Às 9 da manhã, liguei para cada um dos meus filhos. Primeiro para Marcos. Ele atendeu no segundo toque, com aquela voz impaciente de quem está ocupado demais para falar com a própria mãe. Fui direta. Disse que tinha tomado uma decisão sobre a casa e precisava que ele estivesse presente às 2 da tarde, aqui em casa, para eu comunicar oficialmente. Ele quis saber qual era a decisão, tentou me fazer falar no telefone. Mas eu disse apenas que preferia falar pessoalmente, com os 3 juntos. Sentia a ansiedade na voz dele. Provavelmente achou que eu tinha cedido, que ia anunciar a venda, que o dinheiro estava a caminho. Liguei para Regina em seguida. Ela atendeu mais animada que o normal, quase doce. Me chamou de mãezinha, coisa que não fazia há anos. Perguntou se eu estava bem, se tinha dormido bem, se precisava de alguma coisa. Tanta gentileza de repente me deu náusea. Mas mantive a compostura. Disse a mesma coisa que tinha dito para o Marcos. 2 da tarde, decisão sobre a casa, presença obrigatória. Por último, liguei para o Júnior. Ele demorou para atender. Quando atendeu, a voz estava rouca, de quem tinha acabado de acordar. Típico dele. Dei o mesmo recado. Ele concordou sem fazer perguntas, sem demonstrar emoção. Apenas disse, "Tá bom, mãe", e desligou. Depois das ligações, fui até o quarto e abri o guarda-roupa. No fundo, atrás das caixas de sapato, tinha uma pasta de couro marrom que eu guardava há 3 anos. Dentro dela estavam todos os documentos. O testamento registrado em cartório. Os comprovantes de transferência de cada empréstimo que fiz para os meus filhos. A escritura da casa no meu nome. O estatuto da Fundação Oswaldo Moreira. E o laudo psiquiátrico que eu tinha feito 3 anos antes, atestando que eu estava em perfeitas condições mentais. Dr. Renato tinha me orientado a fazer esse laudo. Ele disse que filhos gananciosos costumam alegar incapacidade mental quando não gostam das decisões dos pais. Disse que era importante me proteger antes que qualquer coisa acontecesse. Na época, achei exagero. Hoje, agradeço todos os dias por ter seguido o conselho dele. Separei os documentos que seriam necessários e coloquei a pasta na mesa da sala. Depois, sentei na poltrona e esperei. O relógio parecia andar mais devagar que o normal. Cada minuto se arrastava como se fossem 10. Eu ficava olhando pela janela, vendo os carros passarem, as pessoas caminhando na calçada, a vida seguindo seu curso normal lá fora. Enquanto aqui dentro, eu me preparava para um confronto que vinha se formando há anos. Ao meio-dia, almocei sozinha. Arroz, feijão, um bife grelhado. Comi pouco, meu estômago estava embrulhado de ansiedade. Mas comi, porque precisava de força para o que viria. À 1h30, a campainha tocou. Era Dr. Renato. Ele entrou com sua pasta de couro, impecável como sempre. Cabelos grisalhos penteados para trás, terno escuro, sapatos lustrados. Aos 68 anos, Dr. Renato ainda tinha aquela postura de quem inspira respeito. Apertou minha mão com firmeza e perguntou se eu estava bem. Disse que sim, que estava pronta. 10 minutos depois, a campainha tocou novamente. Dessa vez, era o oficial do cartório. Seu Alfredo, um senhor de uns 60 anos, calvo, de óculos grossos e expressão séria. Ele carregava uma pasta preta com os documentos oficiais. Cumprimentou a mim e ao Dr. Renato com formalidade e perguntou onde deveria se posicionar. Indiquei a mesa da sala de jantar. Ele se sentou, organizou os papéis e ficou aguardando em silêncio. Às 2 horas em ponto, ouvi os carros chegando. Fui até a janela e vi a cena se repetir. 3 carros estacionando, um atrás do outro. Primeiro o de Marcos, depois o de Regina, por último o de Júnior, exatamente como 2 dias antes, quando vieram me dar o ultimato. Só que dessa vez, Marcos não veio sozinho. Trouxe a esposa, Fernanda. Aquilo me surpreendeu. Fernanda raramente aparecia nas reuniões de família. Era uma mulher discreta, de poucas palavras, que sempre pareceu desconfortável perto de mim. Mas ali estava ela, caminhando ao lado do marido, com uma expressão que misturava curiosidade e apreensão. Abri a porta antes que tocassem a campainha. Marcos entrou primeiro, já olhando ao redor, procurando sinais de que eu tinha cedido. Quando viu o Dr. Renato sentado no sofá, franziu a testa.
Quando viu seu Alfredo na mesa da sala de jantar, com papéis oficiais à frente, a expressão mudou completamente. Regina entrou logo atrás. Ela estava vestida como se fosse a uma festa. Salto alto, maquiagem caprichada, bolsa de grife. Provavelmente já tinha planos para o dinheiro. Quando viu os dois homens de terno na sala, parou no meio do caminho. Olhou para mim, olhou para eles e perguntou: "Mãe, o que está acontecendo aqui?" Não respondi. Apenas pedi que ela se sentasse. Júnior foi o último a entrar. Ele veio sozinho, como sempre. Quando viu a cena, não disse nada. Apenas se encostou na parede do canto, cruzou os braços e ficou observando. Talvez fosse o único que já desconfiava que algo diferente estava para acontecer. Quando todos estavam posicionados, eu me coloquei de pé no centro da sala. Dr. Renato estava à minha direita. Seu Alfredo permanecia sentado à mesa, com os documentos à frente. Olhei para cada um dos meus filhos. Marcos, sentado no sofá com Fernanda ao lado, batendo o pé no chão de impaciência. Regina, na poltrona, apertando a bolsa no colo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Júnior, encostado na parede, evitando me olhar. Respirei fundo e comecei a falar. Disse que eles tinham vindo há 2 dias me pedir para vender a casa e dividir o dinheiro. Disse que eu tinha pedido um tempo para pensar. E disse que agora estava pronta para dar minha resposta. Marcos se inclinou para frente, ansioso. Regina abriu um sorrisinho de antecipação. Até Júnior levantou os olhos do chão. Então eu disse: "Antes de qualquer decisão sobre a casa, existe um documento que precisa ser lido. Um documento que eu preparei há 3 anos, esperando exatamente esse momento." A confusão nos rostos deles foi imediata. Marcos perguntou que documento era esse. Regina quis saber por que não tinha sido informada antes. Júnior apenas me olhou em silêncio, como se finalmente estivesse começando a entender. Fiz um sinal para seu Alfredo. Ele ajeitou os óculos, pigarreou e começou a ler em voz alta. O silêncio que se instalou na sala era tão denso que eu conseguia ouvir a respiração de cada um. Cada palavra que seu Alfredo pronunciava caía como uma sentença. Ele leu sobre a criação da Fundação Oswaldo Moreira. Leu sobre a transferência dos investimentos. Leu sobre a destinação da casa após minha partida. E então chegou na parte que eu sabia que ia doer mais. Seu Alfredo leu a cláusula que determinava o valor da herança de cada filho. Leu que Marcos receberia R$120 mil, equivalente ao valor do empréstimo que ele nunca pagou. Leu que Regina receberia R$90 mil, equivalente ao que eu gastei com o advogado do divórcio dela. Leu que Júnior receberia R$190 mil, equivalente à dívida que eu paguei por ele. E leu a parte final, que esses valores seriam automaticamente compensados pelas dívidas documentadas que cada um tinha comigo. Ou seja, na prática, receberiam 0. O rosto de Marcos foi ficando vermelho. Primeiro as orelhas, depois o pescoço, depois o rosto inteiro. Ele se levantou do sofá de um salto, apontando o dedo para mim. "Isso é um absurdo. A senhora não pode fazer isso." "Doutor." Renato se levantou calmamente e disse: "Senhor Marcos, por favor, aguarde a leitura completa." "Eu não vou aguardar nada. Isso é roubo, é manipulação. Essa mulher não está bem da cabeça." Naquele momento, entendi por que Dr. Renato tinha me orientado a fazer o laudo psiquiátrico. Marcos já usava exatamente o argumento que ele previu. Dr. Renato tirou uma pasta de dentro da bolsa e mostrou para Marcos. Dona Benedita fez uma avaliação psiquiátrica completa há 3 anos, atestando plena capacidade mental. O laudo está aqui, assinado por 2 especialistas, com firma reconhecida. Qualquer tentativa de contestação com base em incapacidade será imediatamente rejeitada. Marcos ficou paralisado, a boca aberta, sem palavras. Fernanda, ao lado dele, puxou a manga da camisa do marido, tentando fazê-lo sentar. Mas ele continuou de pé, tremendo de raiva. Regina começou a chorar. Não era choro de tristeza. Era choro de raiva, daquele que sufoca, que engasga, que não consegue virar palavras. Ela me olhou com tanto ódio nos olhos que eu quase recuei. Quase, mas não recuei. Olhei de volta para ela, firme, e não disse nada. Não precisava. O silêncio dizia tudo.
Seu Alfredo terminou a leitura e organizou os documentos. Doutor, Renato explicou em termos técnicos que tudo estava dentro da lei, que a legítima, a parte obrigatória da herança, estava sendo cumprida, que os valores designados a cada filho eram tecnicamente a legítima deles, apenas compensados pelas dívidas documentadas. Marcos tentou argumentar. Disse que aquelas dívidas eram ajudas de mãe, não empréstimos formais. Doutor. Renato tirou os comprovantes de transferência, cada um com data, valor e a anotação que eu mesma tinha feito na época. Empréstimo para Marcos, loja de autopeças. Empréstimo para Regina, advogado divórcio. Empréstimo para Júnior, quitação de dívidas. Tudo documentado, tudo registrado, tudo preparado durante 3 anos de silêncio. Regina se levantou da poltrona. Veio na minha direção com os olhos vermelhos de raiva. Por um segundo, achei que fosse me agredir, mas ela parou a 2 passos de distância e disse, com a voz tremendo: "A senhora não é mais minha mãe." Olhei para ela, para aquela mulher que eu tinha amamentado, que eu tinha cuidado quando estava doente, que eu tinha acolhido na minha casa quando o casamento dela acabou. E respondi com a voz mais calma que consegui: "Talvez eu nunca tenha sido, Regina. Pelo menos não do jeito que você queria." Ela saiu batendo a porta com tanta força que o quadro da parede balançou. Marcos foi atrás, puxando Fernanda pelo braço. Na porta, ele se virou e apontou o dedo para mim mais uma vez. "Isso não vai ficar assim. Vou processar. Vou provar que a senhora está senil. Vou derrubar esse testamento, nem que seja a última coisa que eu faça." Eu não respondi. Apenas o olhei nos olhos, em silêncio, até que ele desistiu e saiu batendo a porta também. Sobramos eu, Dr. Renato, seu Alfredo e Júnior. Meu filho caçula continuava encostado na parede, no mesmo lugar onde estava desde o início. Não tinha dito uma palavra durante toda a leitura. Não tinha se levantado, não tinha gritado, não tinha me acusado de nada. Quando o silêncio se instalou de vez, ele desencostou da parede devagar, caminhou até o centro da sala e fez algo que eu não esperava. Ele me olhou nos olhos. Pela primeira vez em anos, me olhou de verdade e disse apenas 2 palavras: "Me perdoa." Não perguntei pelo quê. Não precisava. Nós 2 sabíamos. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois, estendi a mão e toquei o rosto dele. Meu filho caçula. Aquele que eu mais protegi. Aquele que mais me decepcionou. E talvez, aquele que ainda tinha salvação. O perdão não vem de uma hora para outra, Júnior. Mas a porta não está fechada. Ele assentiu em silêncio. Depois, se virou e saiu pela porta da frente, sem bater, sem gritar. Quando a porta se fechou, eu finalmente me permiti sentar. Minhas pernas tremiam. Meu coração batia tão forte que eu conseguia sentir nos ouvidos. Dr. Renato se aproximou e colocou a mão no meu ombro. "A senhora foi muito corajosa, Dona Benedita." Olhei para ele e, pela primeira vez naquele dia, sorri. Não foi coragem, doutor. Foi necessidade. Passei a vida inteira sendo o que os outros precisavam. Hoje, finalmente, fui o que eu precisava ser. Seu Alfredo se despediu com formalidade. Dr. Renato ficou mais alguns minutos me explicando os próximos passos caso Marcos tentasse um processo. Quando ele foi embora, fiquei sozinha na sala. O mesmo silêncio de sempre. A mesma casa de sempre. Mas eu não era mais a mesma mulher. Fui até a janela e olhei para o jardim. A mangueira que Osvaldo plantou há 40 anos estava ali, firme, balançando no vento. Ele disse que aquela árvore seria testemunha da nossa história. E foi. Testemunhou o amor, os filhos, os netos. E agora, testemunhava uma mulher de 72 anos, finalmente aprendendo a se colocar em primeiro lugar. Estava feito. Os dias que se seguiram aquela tarde no cartório foram os mais silenciosos da minha vida. Mas não era o silêncio pesado de antes, aquele que me sufocava, que me fazia sentir invisível. Era um silêncio diferente, um silêncio de recomeço, de página virada, de ferida que finalmente podia começar a cicatrizar. Na primeira semana, nenhum dos meus filhos me procurou, nem telefonema, nem mensagem, nem visita. A casa ficou vazia de vozes, mas cheia de uma paz que eu não conhecia há anos.
Acordava no meu horário, tomava café sem pressa, cuidava do jardim, lia os livros que estavam acumulando poeira na estante. Redescobri o prazer de existir sem precisar servir a ninguém. Dona Glória, minha vizinha, apareceu no terceiro dia. Ela tinha visto os carros dos meus filhos chegando e saindo no dia da leitura do testamento. Tinha visto Regina saindo, batendo a porta, Marcos saindo vermelho de raiva. E veio, com seu jeito discreto, perguntar se eu estava bem. Contei tudo para ela. Desde o ultimato até a leitura do testamento, passando pelos empréstimos nunca pagos e pela fundação que eu tinha criado. Dona Glória ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ela segurou minha mão e disse: Benedita, você fez o que tinha que ser feito. Eu vi sua filha entrando naquele cartório semanas atrás, com advogado e tudo. Eles estavam tramando nas suas costas. Você só se defendeu. Aquela confirmação me deu uma sensação estranha. Por um lado, doía saber que minha própria filha estava planejando me pressionar com antecedência. Por outro, me dava certeza de que eu tinha tomado a decisão certa. Não era paranoia, não era exagero, era realidade. Na segunda semana, o silêncio foi quebrado. Mas não da forma que eu esperava. Dr. Renato me ligou numa manhã de terça-feira. A voz dele estava calma, como sempre, mas eu percebi uma nota de preocupação por trás das palavras. Ele disse que Marcos tinha cumprido a promessa. Tinha entrado com um processo judicial pedindo a anulação do testamento por incapacidade mental da testadora, ou seja, eu. Meu próprio filho estava tentando me declarar incapaz. Estava dizendo para um juiz que eu não tinha condições de tomar minhas próprias decisões. Que eu era senil, manipulável, que alguém tinha me influenciado a fazer aquele testamento. Confesso que, mesmo esperando por isso, a notícia me abalou. Uma coisa é imaginar que seu filho pode fazer algo assim. Outra coisa é saber que ele realmente fez. Que ele foi até um tribunal, contratou um advogado, assinou papéis, tudo para tentar tirar de mim o direito de decidir sobre minha própria vida. Mas Dr. Renato me tranquilizou. Disse que já tinha protocolado a defesa, anexando o laudo psiquiátrico que eu tinha feito 3 anos antes. 2 especialistas renomados atestando que eu estava em perfeitas condições mentais. Datas, assinaturas, firma reconhecida. Tudo nos conformes. Ele disse que processos assim costumam ser arquivados rapidamente quando há documentação sólida. Que o juiz ia olhar para o laudo, ia ver que não tinha fundamento nenhum na alegação de Marcos e ia jogar o processo no lixo. Que eu não precisava me preocupar, mas eu me preocupei mesmo assim. Não pelo processo em si. Me preocupei com o que aquilo significava. Meu filho mais velho, aquele que eu amamentei primeiro, que eu vi dar os primeiros passos, que eu ajudei a se formar na faculdade, esse filho estava disposto a me humilhar publicamente só para colocar as mãos no meu dinheiro. Passei alguns dias mais quieta que o normal. Dona Glória percebeu e veio me visitar de novo. Dessa vez, trouxe um bolo de fubá e ficou a tarde inteira comigo, conversando sobre tudo e sobre nada. Ela me contou histórias da própria família, das brigas por herança que tinha visto ao longo da vida, dos filhos que abandonavam pais, dos pais que abandonavam filhos, e me disse uma coisa que ficou gravada na minha memória. Benedita, sangue não é garantia de amor. Às vezes a família que a gente escolhe cuida mais da gente do que a família que nasceu com a gente. Naquela noite, pensei muito nessas palavras. Pensei em quem tinha estado do meu lado nos últimos anos. Dona Glória, que me visitava toda semana. Dr. Renato, que me orientou e me protegeu. Seu Alfredo, que fez seu trabalho com respeito e dignidade. Pessoas que não tinham obrigação nenhuma comigo, mas que me tratavam melhor do que meus próprios filhos. 3 semanas depois da leitura do testamento, o processo de Marcos foi arquivado. Dr. Renato me ligou com a notícia e eu percebi um tom de satisfação na voz dele. O juiz tinha sido categórico. Diante do laudo psiquiátrico apresentado, não havia qualquer evidência de incapacidade mental. O processo foi considerado improcedente e arquivado sem possibilidade de recurso na mesma instância. Marcos tinha perdido. Não sei o que ele sentiu quando recebeu a notícia. Não sei se ficou com raiva, se ficou envergonhado, se ficou arrependido. E, sinceramente, naquele momento, eu não me importava mais. Ele tinha feito sua escolha. Eu tinha feito a minha.
Com Regina, a situação foi diferente. Ela não tentou me processar. Fez algo que, de certa forma, doeu ainda mais. Me apagou. Simplesmente parou de existir na minha vida. Não ligava, não mandava mensagem, não respondia quando eu tentava contato. Bloqueou meu número no celular. Quando eu ligava para o telefone fixo da casa dela, quem atendia era a empregada, dizendo que a senhora Regina não estava. Uma vez, umas 5 semanas depois de tudo, eu fui até o apartamento dela. Precisava vê-la, precisava tentar conversar, nem que fosse para ouvir mais acusações. Toquei a campainha e esperei. Ouvi passos se aproximando, vi a sombra dela pelo olho mágico. E então, nada. Ela simplesmente não abriu. Fiquei ali parada por alguns minutos, olhando para a porta fechada. A porta do apartamento que eu ajudei a mobiliar quando ela se mudou depois do divórcio. A porta que eu atravessei tantas vezes carregando comida, presentes para os netos, ajuda de todo tipo. Agora, essa mesma porta estava fechada para mim. Voltei para casa em silêncio. Não chorei. Acho que já tinha chorado tudo o que tinha para chorar por Regina. O que senti foi mais parecido com um luto. O luto por uma filha que ainda estava viva, mas que tinha escolhido me tratar como se eu estivesse morta. Mas nem tudo foram perdas naqueles meses. Júnior apareceu na minha porta num sábado de manhã, umas 6 semanas depois da leitura do testamento. Eu estava no jardim, cuidando das plantas, quando ouvi o portão abrindo. Levantei os olhos e vi meu filho caçula caminhando pelo caminho de pedras, com as mãos nos bolsos e uma expressão que eu não via há anos: humildade. Ele não veio pedir nada. Não veio cobrar nada. Veio apenas conversar. Sentamos na varanda dos fundos, tomando café, e ele começou a falar. Falou sobre os últimos anos, sobre as escolhas erradas que tinha feito, sobre o vício em apostas que quase destruiu a vida dele. Falou sobre a vergonha que sentia, sobre as noites em que não conseguia dormir pensando no dinheiro que eu tinha dado para ele e que ele tinha jogado fora. E então disse algo que me pegou de surpresa. Mãe, eu sabia que os outros 2 estavam planejando te pressionar. Marcos me chamou para uma reunião semanas antes daquele domingo. Ele já tinha o plano todo montado. Vender a casa, dividir o dinheiro, te colocar num apartamento pequeno. Eu devia ter te avisado, devia ter te defendido, mas fui covarde. Fiquei calado, como sempre fico. Ele parou de falar e olhou para mim com os olhos marejados. Eu não mereço seu perdão, mãe. Eu sei disso. Mas eu precisava que você soubesse que eu sei que errei. E que se você deixar, eu quero tentar ser um filho melhor. Não pelo dinheiro. Não pela herança. Só porque eu sinto falta de ter uma mãe. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Olhei para aquele homem de 45 anos sentado na minha frente e vi o menino que ele foi um dia. O menino que corria pelo quintal, que subia na mangueira, que vinha chorando quando se machucava. O menino que eu protegi demais, que eu mimei demais, que eu salvei tantas vezes que ele nunca aprendeu a se salvar sozinho. E entendi uma coisa importante. Parte da culpa pelo que Júnior se tornou era minha. Eu tinha criado um filho que dependia de mim para tudo, que esperava que eu resolvesse todos os problemas dele, que nunca precisou enfrentar as consequências das próprias escolhas, porque eu sempre estava lá para amenizar. Quando parei de amenizar, quando deixei ele se virar sozinho depois que voltou a apostar, alguma coisa mudou nele. Talvez pela primeira vez na vida, ele teve que encarar a realidade sem a rede de proteção que eu sempre ofereci. E ali estava ele, pedindo não dinheiro, não ajuda, mas apenas a chance de ser meu filho de novo. Estendi a mão e segurei a dele. Júnior, o perdão não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É um processo. Vai levar tempo, vai exigir que você prove, com ações e não com palavras, que realmente mudou. Ele assentiu em silêncio. Mas eu estou disposta a tentar. Não porque você mereça, mas porque eu mereço ter paz. E carregar mágoa não traz paz para ninguém. A partir daquele dia, Júnior começou a aparecer com mais frequência. Não toda semana, mas regularmente. Vinha no fim de semana, me ajudava com coisas da casa, almoçava comigo, conversava. Não era a relação que tínhamos antes. Aquela relação de dependência onde ele só aparecia quando precisava de algo. Era uma relação nova, mais equilibrada, mais honesta. Ele me contou que tinha procurado ajuda profissional para o vício em apostas, que estava frequentando um grupo de apoio,
que tinha um padrinho que ligava para ele todo dia para saber como estava, que fazia 8 meses que não apostava 1 centavo. Eu não sei se ele vai conseguir se manter assim para o resto da vida. Vícios são traiçoeiros e recaídas acontecem. Mas pela primeira vez, eu vi meu filho lutando pelas próprias batalhas em vez de esperar que eu lutasse por ele. E isso, por si só, já era uma vitória. Com os netos, a situação foi mais complicada. Gustavo e Amanda, os filhos da Regina, tinham 19 e 16 anos. Já eram praticamente adultos, com opiniões próprias e acesso a celular. Umas 8 semanas depois de tudo, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Gustavo. Ele dizia que queria me ver, mas que a mãe tinha proibido qualquer contato comigo. Dizia que não entendia direito o que tinha acontecido, que a mãe só falava que eu era uma pessoa horrível que tinha traído a família. Ele queria ouvir minha versão. Combinamos de nos encontrar num café no centro da cidade, longe dos olhos de Regina. Gustavo veio sozinho, com aquela cara de jovem adulto tentando entender o mundo dos adultos. Sentamos numa mesa no canto e eu contei tudo. Os empréstimos, o abandono, o ultimato, o testamento. Ele ouviu em silêncio, fazendo perguntas de vez em quando. Quando terminei, ele ficou um tempo calado, processando. Depois disse: "Vó, eu não sei quem está certo ou errado nessa história toda. Mas eu sei que a senhora sempre foi boa para mim, sempre me tratou bem. E eu não quero perder a senhora por causa de briga de adulto." Aquelas palavras me emocionaram mais do que eu esperava. Meu neto, com 19 anos, tinha mais maturidade que os próprios pais. A partir dali, Gustavo e eu mantivemos contato às escondidas. Ele me mandava mensagem de vez em quando, me contava como estava a faculdade, me mostrava fotos. Amanda, a mais nova, também começou a me procurar alguns meses depois. As 2 visitas eram sempre discretas, sempre longe dos olhos de Regina. Não era o ideal. Eu queria poder ver meus netos abertamente, sem precisar de segredos. Mas era melhor do que nada. Era melhor do que o vazio completo. 6 meses depois daquela tarde no cartório, eu olhava para minha vida e via algo completamente diferente do que tinha antes. Tinha perdido 2 filhos, um para o processo fracassado e para o orgulho ferido, outra para o silêncio e para o rancor. Mas tinha recuperado um terceiro, de uma forma mais saudável do que nunca tivemos. Tinha perdido a ilusão de uma família perfeita, mas tinha ganhado a certeza de quem eu era e do que merecia. Dona Glória continuava sendo minha companheira de tardes. Doutor Renato se tornou quase um amigo, me visitando de vez em quando para tomar café e conversar. A Fundação Oswaldo Moreira já estava funcionando, ajudando os primeiros idosos em situação de vulnerabilidade. E eu, Benedita Aparecida Moreira, aos 72 anos, estava finalmente aprendendo a viver para mim mesma. Não era um final feliz de conto de fadas. Era algo melhor. Era real. Hoje, faz exatamente 1 ano desde aquela tarde de domingo em que meus 3 filhos sentaram na minha sala e me deram um ultimato. 1 ano desde que olhei nos olhos deles e vi que, para eles, eu era apenas um obstáculo entre eles e 2 milhões de reais. 1 ano desde que disse "vão embora" e comecei a reescrever minha própria história. Estou sentada na varanda dos fundos, com uma xícara de café nas mãos, olhando para o quintal. O sol da manhã bate nas folhas da mangueira que Oswaldo plantou há mais de 40 anos. Ela está carregada de frutos esse ano, como se quisesse me dizer algo. Como se quisesse mostrar que, mesmo depois de décadas, ainda é capaz de dar vida, igual a mim. Aos 73 anos, eu poderia estar amarga. Poderia estar remoendo mágoas, chorando pelos cantos, me perguntando onde foi que errei. Mas não estou. Estou em paz. Uma paz que levei 7 décadas para conquistar, mas que agora me pertence de verdade. Muita coisa mudou nesse último ano. Muita coisa mudou em mim. Marcos nunca mais me procurou. Depois que o processo foi arquivado, ele simplesmente desapareceu. Soube por conhecidos que a loja de autopeças dele está com dificuldades. Que ele e Fernanda brigam muito. Que ele fala mal de mim para quem quiser ouvir, me chamando de velha ingrata, de mãe desnaturada, de pessoa manipulável que foi influenciada por advogados. Confesso que no começo, essas notícias me doíam. Saber que meu próprio filho estava destruindo minha imagem para qualquer um que cruzasse o caminho dele.
Mas com o tempo entendi uma coisa: quem me conhece de verdade sabe quem eu sou. E quem acredita nas mentiras dele provavelmente nunca me conheceu de verdade. Fernanda, a esposa dele, me mandou uma mensagem uns 3 meses atrás. Foi a única vez que tive notícias diretas da família do Marcos. Ela disse que não concordava com o que o marido tinha feito, que sempre me achou uma boa sogra e que sentia muito por tudo que tinha acontecido. Respondi agradecendo a mensagem. Disse que não guardava ressentimento dela, que entendia que ela estava numa posição difícil. E disse que a porta da minha casa estava aberta se algum dia ela quisesse tomar um café e conversar. Ela nunca veio, mas também nunca me bloqueou. Às vezes, penso que ela é prisioneira das próprias escolhas, assim como eu fui um dia. Talvez um dia ela encontre a coragem de fazer diferente. Ou talvez não. Não me cabe julgar. Com Regina, a situação continua a mesma. 1 ano de silêncio absoluto. Ela manteve a promessa que fez naquele dia no cartório. Para ela, eu deixei de existir. No começo, eu ainda tentava. Mandava mensagens no aniversário dela, no Natal, no Dia das Mães. Nunca recebi resposta. Eventualmente parei de tentar. Não por raiva, não por orgulho. Parei porque entendi que algumas pessoas preferem carregar mágoa do que carregar amor. E eu não posso obrigar ninguém a me amar. O que mais me dói na situação com a Regina não é a perda dela em si. É a certeza de que ela está ensinando para os meus netos que abandonar a própria mãe é aceitável quando você não consegue o que quer. É o exemplo que ela está dando, o legado que ela está construindo. E eu só posso torcer para que Gustavo e Amanda sejam mais sábios que a mãe deles. Por falar neles, Gustavo se formou na faculdade mês passado. Engenharia de produção, com boas notas. Ele me mandou uma foto do diploma, escondido da mãe, com uma mensagem que guardo no coração. Vó, a senhora é uma das pessoas que mais me inspirou a não desistir. Obrigado por existir. Chorei quando li essa mensagem. Chorei de alegria, de orgulho, de gratidão. Meu neto, criado por uma mãe que me odeia, ainda assim encontrou espaço no coração dele para me amar. Amanda também mantém contato. Ela fez 18 anos no mês passado e agora não precisa mais se esconder tanto. Me ligou no dia do aniversário, conversamos por quase 1 hora. Ela me contou dos planos dela, dos sonhos, dos medos, me pediu conselhos, me tratou como avó. Essas 2 relações, construídas nas sombras, às escondidas, são talvez as mais preciosas que tenho hoje, porque são relações de escolha, não de obrigação. Meus netos escolhem me amar, mesmo quando seria mais fácil me esquecer. E Júnior é minha maior surpresa. Meu filho caçula, aquele que eu mais protegi e que mais me decepcionou, se transformou num homem que eu mal reconheço. Ele completou 1 ano sem apostar um único centavo. 1 ano frequentando o grupo de apoio, 1 ano ligando para o padrinho dele todo dia, 1 ano lutando contra um inimigo que mora dentro da própria cabeça. Ele vem me visitar todo domingo agora. Chega de manhã, me ajuda com o jardim, almoçamos juntos, conversamos a tarde inteira. Não são visitas de interesse, não são visitas obrigatórias. São visitas de um filho que finalmente entendeu o valor de ter uma mãe. Semana passada, ele me disse algo que ficou gravado na memória. Mãe, eu passei a vida inteira achando que amor de mãe era infinito. Que não importava o que eu fizesse, a senhora sempre ia estar lá para me salvar. Mas quando a senhora parou de me salvar, eu tive que aprender a me salvar sozinho. E foi a melhor coisa que a senhora fez por mim. Não respondi na hora. Só segurei a mão dele e ficamos ali, em silêncio, olhando para o jardim. Às vezes, o silêncio diz mais que qualquer palavra. A Fundação Oswaldo Moreira está funcionando a todo vapor. No último ano, conseguimos ajudar mais de 40 idosos em situação de vulnerabilidade. Gente que foi abandonada pela família, gente que não tinha onde morar, gente que achava que não tinha mais valor nenhum nesse mundo. Eu participo ativamente das atividades da Fundação. Vou às reuniões, visito os assistidos, ajudo a organizar eventos de arrecadação. E cada vez que olho nos olhos de um idoso que recuperou a dignidade graças ao nosso trabalho, eu sinto que o Oswaldo está ali comigo, sorrindo. Foi ele quem me ensinou que o dinheiro só tem valor quando é usado para fazer o bem.
Ele, que veio do interior de Minas com uma muda de roupa na mala, sempre dizia que riqueza de verdade não se mede em reais, se mede em vidas tocadas. Meus filhos queriam a minha herança. Queriam os 2 milhões da casa, os investimentos, as economias. Achavam que esse dinheiro era deles por direito. Mas o verdadeiro legado que eu vou deixar não cabe numa conta bancária. O legado que eu deixo são os idosos que a Fundação ajudou. São os netos que aprenderam que amor não se compra. É o filho que finalmente cresceu. São as histórias que eu conto, as lições que eu compartilho, a prova viva de que nunca é tarde para se reinventar. Outro dia, Dona Glória me perguntou se eu me arrependia de alguma coisa. Se eu faria diferente se pudesse voltar no tempo. Pensei bastante antes de responder. Disse que sim. Me arrependia de muita coisa. Me arrependia de ter passado tantos anos em silêncio. Me arrependia de ter engolido tantas humilhações. Me arrependia de ter ensinado meus filhos que meu amor era incondicional a ponto de aceitar qualquer desrespeito. Mas disse também que não me arrependia da decisão que tomei. Não me arrependia do testamento. Não me arrependia da fundação. Não me arrependia de ter olhado nos olhos dos meus filhos e dito não. Porque foi esse não que me devolveu a mim mesma. Hoje de manhã, antes de sentar aqui na varanda, fui até o jardim da frente. Parei embaixo da mangueira e coloquei a mão no tronco, sentindo a casca áspera sob meus dedos. Fechei os olhos e fiz algo que faço toda semana desde que Osvaldo partiu. Conversei com ele. Contei sobre o ano que passou, sobre os filhos, os netos, a fundação, sobre as noites em que ainda choro de saudade dele. Sobre as manhãs em que acordo e, por um segundo, esqueço que ele não está mais aqui. E contei sobre mim, sobre a mulher que me tornei, sobre a força que descobri ter, sobre a paz que finalmente encontrei. O vento balançou as folhas da mangueira e eu sorri. Era como se ele estivesse respondendo, como se dissesse que estava orgulhoso, como se dissesse que tudo valeu a pena. Quando abri os olhos, vi um fruto maduro caindo no chão. Peguei a manga, senti o peso dela na mão, o cheiro doce entrando pelo nariz, e pensei, é isso que a vida é. É plantar, é esperar, é colher. Mesmo quando parece que a árvore não vai dar frutos, ela dá. No tempo dela, do jeito dela. Eu passei 72 anos plantando. Plantando amor, plantando cuidado, plantando sacrifício. E durante muito tempo, achei que a colheita nunca viria. Que eu tinha plantado em terra seca, que tinha desperdiçado minhas sementes em quem não merecia. Mas a verdade é que a colheita veio. Só não veio de onde eu esperava. Não veio dos filhos que me trataram como um estorvo. Veio dos netos que me amam às escondidas. Veio do filho que finalmente cresceu. Veio dos idosos que a Fundação ajudou. Veio de Dona Glória, de Dr. Renato, de pessoas que a vida colocou no meu caminho quando eu mais precisava. E veio de mim mesma, da descoberta de que eu era muito mais do que a mãe de alguém, de que eu tinha valor próprio, voz própria, vida própria. Se você está ouvindo essa história e se identificou, se você também se sente invisível dentro da própria família, se você também dá e nunca recebe nada em troca, eu quero te dizer uma coisa, nunca é tarde. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para parar de se sacrificar por quem não te valoriza. Nunca é tarde para descobrir que você merece mais do que migalhas de afeto. Eu tinha 72 anos quando finalmente entendi isso. Você pode ter 30, 50, 70, 90... Não importa a idade. O que importa é a decisão. A decisão de parar de ser a versão que os outros querem que você seja. A decisão de começar a ser quem você realmente é. Meus filhos achavam que me conheciam. Achavam que eu era a mãe submissa que aceitava tudo. Achavam que podiam me pressionar, me encurralar, me fazer ceder. Mas eles não conheciam a Benedita que existia debaixo de todas aquelas camadas de silêncio. A Benedita que construiu uma fábrica do zero. A Benedita que criou 3 filhos trabalhando de sol a sol. A Benedita que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Essa Benedita sempre esteve aqui. Só estava esperando o momento certo para aparecer. E agora que ela apareceu, não vai mais embora.
Hoje, aos 73 anos, eu acordo todo dia sabendo quem eu sou. Não sou a mãe do Marcos, da Regina, do Júnior. Não sou a viúva do Osvaldo. Não sou a avó do Gustavo e da Amanda. Eu sou Benedita Aparecida Moreira. Uma mulher que passou a vida inteira cuidando dos outros e finalmente aprendeu a cuidar de si mesma. Uma mulher que descobriu que o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Uma mulher que plantou uma mangueira de dignidade no próprio coração e agora está colhendo os frutos. E essa mulher, posso garantir, vai viver cada dia que ainda me resta com a cabeça erguida, o coração em paz e a certeza absoluta de que fez a coisa certa. Porque no final das contas, a maior herança que podemos deixar não é dinheiro, é exemplo. E o exemplo que eu deixo é simples. Nunca, jamais, em hipótese alguma, aceite ser tratada como menos do que você merece. Você merece respeito. Você merece dignidade. Você merece ser vista. E se as pessoas que deveriam te amar não conseguem te dar isso, então talvez seja a hora de você dar isso para si mesma. Foi o que eu fiz. E foi a melhor decisão da minha vida. A mangueira continua ali, firme, no jardim da frente. Testemunha silenciosa de tudo o que aconteceu. Ela viu meus filhos crescerem, viu meus netos brincarem na sombra dela, viu o dia em que Osvaldo partiu, viu o dia em que meus filhos tentaram me tirar tudo. E agora, ela vê uma mulher diferente saindo de casa toda manhã. Uma mulher que sorri sozinha, que conversa com as plantas, que toma café sem pressa. Uma mulher que finalmente encontrou a paz que passou a vida inteira procurando nos lugares errados. Osvaldo tinha razão quando plantou aquela árvore. Ela realmente seria testemunha da nossa história. Só que ele não imaginava que a história mais importante ainda estava por ser escrita. E essa história, minha história, é de uma mulher que aos 72 anos descobriu que nunca é tarde para renascer. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.